dar mais uma olhada no Vejo ao Vivo aqui nesse ponto da capital. A gente está vendo a movimentação na Ipiranga com a Zenha. A gente pode ver que o fluxo é intenso, especialmente para quem está indo para a Zona Leste, saindo da Zona Central e indo para a Zona Leste pela Ipiranga, mas nenhum ponto de congestionamento, a gente não vê uma lentidão muito grande como de costume. Já na Zenha, o fluxo também é intenso. O governo federal estuda um decreto para ajustar as mudanças da reforma trabalhista. Através dele, seriam mantidos os pontos alterados pela medida provisória que estava em vigor desde novembro do ano passado. O prazo de validade dessa medida terminou na segunda-feira. Em meio a esse cenário de incerteza, nós vamos conversar com o advogado trabalhista Décio Scaravaglione para saber o que vale e o que deixou de valer. Boa noite, Décio. Tudo bem? Boa noite, Vives. Prazer recebê-lo. E você aí de casa que tem alguma dúvida pode participar da nossa conversa pelo 99588. Opa, deixa eu arrumar aqui, deixa eu pegar aqui o reserva. Agora sim, peguei o reserva, tivemos um problema técnico, mas a gente resolve. O programa ao vivo é assim. E você pode participar ao vivo aqui do programa pelo WhatsApp, 99588-2374, 99588-2374, apenas mensagem de texto a partir de agora. Décio, bom, caíram pontos da medida a partir dessa caducada que deu nessa medida provisória. O pessoal está em dúvida a respeito disso. É por aí? Perfeito. A medida provisória ela entrou em vigor alguns dias depois da entrada em vigor da lei da reforma trabalhista. Porque ela era uma promessa da Presidência da República, do Poder Executivo, para amenizar alguns pontos que teriam ficado, de certa forma, muito rigorosos quanto à questão, principalmente do trabalhador. De qualquer sorte, ela foi editada em novembro e o prazo de validade das medidas é 60 dias e ela pode ser prorrogada uma vez só, por mais 60. Sim. E aí, decorridos os 120 dias, não foi nem apreciada, porque a medida provisória, ela entra em vigor com força de lei, né? E a Constituição diz que é para questões de urgência e relevância, e ela 60 mais 60, ou seja, 120 dias, uma prorrogação. Ela pode, nesse meio tempo, ser rejeitada pelo Congresso, ou seja, votada e rejeitada, ela pode ser aprovada e ela pode ter o decurso de prazo em albis, como se diz no direito, ou seja, em branco. E foi o que aconteceu, eles nem se reuniram, não criaram comissão para votar, nada. Passou batido, caducou. E aí, o que acontece? Ela deixa de existir no mundo jurídico, porque ela entra com força de lei e tem que ser convertida ou não. Ela deixando por caducidade de existir, volta aos efeitos da lei original, que ela modificava, que é a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Essa, a gente está falando da medida provisória 808, /2017. E aí surge toda uma confusão. Primeiro, o que vai acontecer durante esse tempo em que a medida provisória esteve em vigor, os 120 dias? Dá para dizer aqui, os contratos firmados, por exemplo, Perfeito. nesses 5 meses de vigência da MP. O que a Constituição nos responde? Quando acontecer isso, há necessidade do Congresso, do Senado, desculpa, que o Congresso é a Câmara e o Senado. O Senado, que é a Câmara mais alta, ele tem que editar um decreto legislativo, não confundir com o decreto do presidente, que é outro assunto que a gente vai abordar. Tá. Então, tem que ter um decreto legislativo para disciplinar o que vai acontecer, quais são os efeitos da passagem meteórica dessa medida provisória. Porque eu tenho a lei que entrou em vigor, a nova, a reforma trabalhista, em seguida vem a medida provisória que muda alguns pontos e hoje ela deixa de existir. Bom, daqui para frente a lei volta ao seu pleno vigor, então, que foi alterado. Mas e os efeitos daquilo que foi praticado, como tu bem disseste, durante a MP? Contratos novos celebrados com a amenização, que essa MP visava amenizar alguns efeitos mais rígidos da lei. O que vai acontecer? É decreto legislativo. Sim. O decreto legislativo, então, tem que dizer, olha, não vale nada, vale tudo, preserva-se para esse pessoal que foi contratado de tanto a tanto 120 dias, aquelas ordens, né, as regras da medida provisória. Caso não faça o decreto, e corre-se o risco do Congresso também, por inação, não agir, assim como nem apreciou a medida, aí o Judiciário vai ter que resolver. E aí vale o que a gente... vale dois, não vale nada, enfim. Estou pensando aqui, Brasil, né? A gente já, quando a gente discutiu isso, e mais de uma vez, Décio, a gente já previa que as situações no Judiciário iam ficar confusas, né, a partir dessa nova legislação. Só que agora eles conseguiram
piorar a situação. Exatamente, eles estão fazendo uma atrapalhada em cima de outra. E eu tenho pena, hoje em dia, de quem responde por um departamento de pessoal, Com o famoso certeza. RH. Não sabe o que fazer. Como eles vão orientar, né, de que forma a empresa vai agir para nem prejudicar o empregador, a empresa, e não prejudicar o empregado. Porque o objetivo de ninguém é prejudicar o outro, sim a melhor aplicação da lei. Só que é muito confuso. Sim. Dá para resumir que está todo mundo sem chão agora. Todo mundo sem chão. Inclusive a própria justiça agora que vai exatamente, cai tudo no colo do Poder Judiciário. Claro. Vamos por pontos, então. A reforma trabalhista permite que gestantes trabalhem em locais de insalubridade mínima e média, a não ser que sejam apresentados atestados médicos. Qualquer gestante consegue o atestado agora? Bom, aí voltando à lei, o que vai acontecer? O médico do trabalho da empresa é quem vai ditar se pode ou se não pode. E aí essa gestante, se ela tiver um atestado em contrário, mas o médico do trabalho disser, não, é médio ou mínimo, pode, ela vai ter que brigar na justiça para dizer que não pode. Porque a tendência é, se não for insalubridade de grau máximo, toca para trabalhar, gestante. Sim. Esse é o problema. E lactante também, né? Também. Sem a medida provisória, prestem atenção, não há quarentena para recontratar empregado como funcionário intermitente. Dá para acreditar, então, que pode haver um número maior de demissões para uma imediata recontratação como intermitente? Pela lei, não há problema nenhum impedimento. Ou seja, eu pego toda a minha equipe hoje, da minha empresa, eu rescindo os contratos de trabalho normais da lei antiga, da CLT, e eu contrato todo mundo como intermitente. Porque eu vou te chamar um dia, chamo ele no outro, uma semana para cada um. Quem quiser agir, para mim seria um descalabro isso, né? E as empresas acho que têm um compromisso com a seriedade e também precisam ter funcionários, colaboradores, vamos dizer assim, na denominação moderna, perenes. Ninguém vai fazer isso com todo mundo, mas é possível. E é possível que aumente, então, as contratações com intermitência de quem ontem era o teu empregado, o meu empregado. Sim. Hoje está liberado, porque antes tinha uma carência, uma quarentena, como a lei dizia, até o fim de 2020, que dava em torno de 18 meses, mais ou menos. Acabou. Então, quem quiser pode fazer. O famoso não é bonito, mas pode. Pode. Não é ético, não é bonito, mas pode. Bom, outro Seria ponto. falta de fair play. É verdade, já que a gente estava falando de futebol antes de entrar no ar. Fair play. Também, sem a medida, um acordo individual é suficiente para que se estabeleça a jornada de trabalho de 12, com 36 horas de descanso. Qual é o entendimento, a partir de agora, desta jornada? Bom, que tem? volta ao que a lei diz. A lei diz que pode ser feito individualmente. Isso, de certa forma, é quebrar a espinha dorsal do coletivo, né? A gente tem falado bastante nisso aqui, tem tido a oportunidade de manifestar essa posição, principalmente no teu programa, e agora volta essa possibilidade. Empareda alguém no cantinho e diz assim, olha, eu gostaria que tu fizesse assim, tu concorda? Ah, claro, concordo. Assina, de certa forma, até coagido o empregado que não queira perder seu posto. Porque a MP, o que ela fazia? Ela disse, não, nesse aspecto, há necessidade de acordo ou convenção coletiva. O acordo é o sindicato com a empresa e a convenção é sindicato patronal com sindicato de empregados. Só muda um pouquinho a denominação, mas é a mesma coisa. Isso a MP tinha trazido como uma garantia para não permitir esse emparedamento individual. Vou chamar um por um e vou propor. Eu quero que tu entre no revezamento 12 por 36, tu também, ele também. Agora voltou a ser o individual, ou seja, fragilizou de novo ou manteve aquela fragilização inicial da lei. Bom, vamos tentar entender aqui um ponto complexo. Qual a segurança jurídica dos contratos trabalhistas? Tá? Vamos usar aqui o exemplo de alguém contratado antes da alteração da lei. Se essa pessoa for demitida, ela pode recorrer à justiça e utilizar a lei em vigor como base para suas requisições. Agora a gente tem que entender, né? Tem antes, o meio e o depois. Bom, existe um princípio no direito que é o seguinte, eu tenho como utilizar a lei nova, né? Se ela é melhor em alguns termos, eu posso pedir a aplicação dela para uma situação pretérita. Agora, o que eu não posso é, diante de uma nova situação e um contrato antigo, utilizar a nova sendo mais rigorosa. Ou seja, se eu tenho algumas garantias, elas são incorporadas no meu patrimônio jurídico, né? Isso é segurança jurídica. Eu sei o que eu tenho
e eu sei qual é o limite da nossa relação trabalhista. Agora, se vem uma lei nova que me traz benefício, eu posso invocá-la em meu favor. Agora, invocar contra o meu interesse, isso jamais o trabalhador faria. Agora, a empresa pode também tentar impingir esse trabalhador. E essa é uma outra questão muito importante, porque a MP dizia que a lei valia dali para frente. Agora, como ela caiu, né, caducou, entrou em caducidade, o que acontece? É um Deus acuda, quem vai discutir, quem vai decidir, é o judiciário. Sim. É o judiciário que vai discutir. Inclusive, tem uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o Rio Grande do Sul, que destravando o início de ações novas, porque dentre as mudanças da lei, cada pedido que eu fizesse eu deveria demonstrar por um cálculo absolutamente correto, absolutamente com todos os dados, detalhes e índices de correção, quanto eu ganharia com aquele pedido que eu fiz. Isso, de certa forma, estava inibindo novas ações, porque ninguém tem como, absolutamente no início, né, ter um cálculo tão perfeito. Isso o tribunal decidiu que tem que ser um demonstrativo, não precisa ser taxativo. Sim. Isso já vai destravar uma boa parte das ações. Outro motivo que é um entrave também, talvez tenhamos na pauta, é a questão da, praticamente hoje, inexiste a gratuidade de justiça na Justiça do Trabalho. E aí o trabalhador vai pleitear o seu direito. E no direito a gente sabe, e no direito do trabalho sempre houve uma acusação, os advogados trabalhistas pró-empregado pedem 50 coisas para ganhar 20. Isso já foi assim. Eu como advogado, digo que já foi assim. Hoje em dia, e faz muito tempo, não existe mais isso. Só que existem pontos em que eu vou discutir e o direito não ele não é um fim, ele é um meio para chegar a um fim, ele é uma ciência exata. Sim. E eu não tenho que comprometer para ti, tu como meu constituído, meu cliente, que nós vamos ganhar uma demanda. Eu tenho que encaminhar bem e vou te dizer, nesse caso, há um problema de interpretação, a interpretação A e a B. E eu vou tentar convencer o judiciário que nós temos razão, que a interpretação da lei não é aquela que a empresa deu, e sim essa que nós queremos emprestar. E se eu entro, discuto e perco, e se tu não tens a gratuidade de justiça, tu vai pagar as custas do processo, vai pagar a eventual perícia contábil ou perícia médica para ver se tem insalubridade, periculosidade, e ainda vai ter que pagar honorários para o advogado da empresa. Coisa que são chamados honorários de sucumbência, que existem nas outras justiças, mas na do trabalho não existia. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o operário, né? Estou trabalhando com o mísero, né? Em dúbio pro mísero. É um princípio do direito do trabalho. Na dúvida, em favor do mais fraco. Claro. Do que tenha menos posse e condições. Isso, de certa forma, estava impedindo as demandas de uma forma muito contundente. Gente com medo de entrar na justiça, claro. Porque aí tu vai buscar, como diz o ditado, fui buscar lã e voltei tosqueado, né? Ou seja, é complicado. Bom, vamos para a tela, 99588-2374, pelo WhatsApp. Quem participa é o Sandro, aqui da Zona Norte, no Sarandi. Seja bem-vindo, Sandro. Como fica para quem fez acordo para sair da empresa e como influi na retirada do FGTS? Olha, na verdade, nesse caso, tanto a lei nova como a MP, ela não vai ter influência. Já foi feito o acordo e ele está satisfeito. E ele vai tirar o fundo de garantia, porque isso não estava na MP. Aquela forma nova de acordo, onde o sujeito acorda que vai sair e quando eu sou despedido, eu tenho que ganhar 40% da multa do fundo e posso sacar o fundo. Nessa nova modalidade, é 20% que eu ganho e eu faço um acordo. Porque muita gente fazia aquele acordo, eu saio, a empresa me paga os 40, eu devolvo os 40. Aqui para nós, né? Eu estou falando de algo que é errado, mas quem não sabe que sempre se fez isso. Agora não, então a lei passou a regulamentar que nesses casos onde há acordo, eu quero sair, tu vai dizer para mim, eu te mando embora então, e como é um acordo, tu me pagas uma multa de 20% sobre os 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão que eu tenho no fundo de garantia. Sem problema nenhum. Isso não estava afetado pela MP, e está na lei nova e continua em vigor. Bom, Décio, a gente está chegando aos finalmente da nossa conversa. Algum ponto ainda que ficou muito confuso, e imagino, são vários pontos, mas um em especial que tu queira destacar? Fundamentalmente essa questão, a lei nova vale para os contratos antigos, sim ou não? Eu entendo que deve valer se houver vantagem, ou seja, um avanço. Havendo retrocesso, preserva-se para os antigos, para os contratos antigos, a realidade da época em que foi feito o contrato.
porque o direito não permite essa alteração para pior, principalmente para quem já tem uma relação continuada, né? Que vai perdurando no tempo. Essa é uma questão muito importante e o judiciário vai ter que resolver isso. Existe uma regra no direito, rapidamente eu explico, que é direito processual. Processo é aquilo que move o direito. É uma coisa. Então, como é que tu faz uma petição, como é que tu fala com o juiz, como é que tu faz o recurso para encaminhar o teu pedido de reconhecimento do teu direito. Isso é processo. Então, norma processual, ela entra em vigor imediatamente e vale para processo antigo. Agora, as normas do direito do trabalho, que no direito se chama o direito previdenciário do trabalho, o direito civil, o direito tributário, o direito material, o direito material não entra, a regra nova não afeta esse direito material, senão para as relações que se estabeleçam para frente. Sim. Se tiverem prudência, se tiverem bom senso, vão dizer isso e aí está desfeita a confusão. Mas essa história da MP não MP é uma confusão danada. E só para encerrar, se me permites, 30 segundos. Se o presidente inventar de lançar um decreto para regulamentar a lei e contrariar a lei, por exemplo, nesse caso da jornada, sim, que é individual ou coletivo, ele vai fazer o pior possível. Porque o decreto é para regulamentar a lei. Como é que ele vai fazer um decreto mexendo na lei? Ele podia por MP e não deu. Se ele fizer decreto, aí sim vai ser atrapalhada ao cubo, ao décuplo, vai ficar pior. Atrapalhada final. Não, aí vai ficar pior ainda. Aí ninguém Bom, vai se achar. E você já sabe, tá tudo no colo, tá agora na mesa do judiciário. Perfeito. Obrigado, Décio, Eu mais que uma agradeço. vez. Eu acho que a gente vai se encontrar bastante durante o Com ano para poder certeza. desenrolar, já que tá falando em lã, né, esse novelo aqui tá bem Minissérie enrolado. Reforma do Trabalho, é Tá isso aí. bom. Obrigado, Décio. Um abraço.